Repita comigo, é Natal. É Natal. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Eu quero ser muito rápido e prático no que eu vou falar hoje para vocês. O tema é exatamente isso, é Natal. Natal é quarta-feira, mas a gente está fazendo hoje para que quarta-feira você fique lá com a sua família, porque estar com a família também é Natal. Amém? Gênesis capítulo 3, se você puder ficar de pé por um instante, versículo de número 15. Amém? A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este lhe ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Pode se acertar? Bom, queridos, quando a gente fala de salvação, a gente fica muito limitado a simplesmente a salvação. Mas o que a gente precisa entender é que salvação é muito mais do que só a salvação por salvação. Salvação é relacionamento com Deus. Eu não vou entrar aqui em alguns termos, que isso vai ficar mais para frente, para falar sobre o porquê Deus conversou com Adão e Eva de uma forma diferente, a tal ponto de Adão e Eva se esconder. Hoje eu não quero entrar nesse ponto, mas fato é que Deus mantinha um relacionamento com o homem e com a mulher, uma intimidade, porque o Éden já era lugar de salvação. O Éden era o lugar onde o homem e a mulher estavam salvos, eles estavam guardados em Deus. Mas de repente o homem e a mulher faz uma escolha. Qual a escolha? Desobedecer a Deus, pecar contra Deus. E quando eles desobedecem a Deus, o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra, junto com o pecado vem a morte. Junto com o pecado entra a maldade. Junto com o pecado, ele desestabiliza tudo. Não era para ter maldade no mundo, mas a maldade entrou porque o homem primeiro desobedeceu a Deus. Porque o homem e a mulher, eles saíram da rota que Deus tinha calculado para eles. E eles saíram por quê? Porque eles foram enganados pela antiga serpente, o diabo. E aí nós olhamos para esse texto e nós encontramos nesse texto o evangelho, sabia disso? Na teologia nós chamamos isso de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira vez que foi anunciado Cristo. É a primeira vez que foi anunciado o plano e o projeto de salvação. Isso é chamado de proto-evangelho, porque nós costumamos chamar de evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois é, ele é o evangelho, mas nós precisamos entender que logo lá no início, como ele pegou, Deus veio distribuindo juízo. Deus disse para a mulher, você vai ter dor no parto. Deus disse para o homem, você vai comer do seu próprio suor, porque antes o homem não precisava suar, ele não tinha dor, agora cresceu o espinho no campo, o homem não ia ter uma vida muito fácil, e Deus disse para a serpente, olha, você vai rastejar sobre o ventre e comer do pó da terra. Eu não sei se a serpente voava, se ela andava, mas eu sei de uma coisa, que rastejava ou não rastejava. Por ter emprestado o corpo dela para o inimigo, ela teve que rastejar. Deus distribuiu o juízo para todos, ninguém ficou de fora, mas nós analisamos e olhamos e podemos perceber que não foi só juízo, Deus também deixou a promessa de redenção, e aí nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, Deus já estabeleceu o que iria acontecer em Mateus, Marcos, Lucas, João, o que iria acontecer para frente. Agora, por que Deus fez isso? Porque Deus, ele está além da linha do tempo. Para nós, espaço, tempo e matéria é uma dificuldade. Nós não conseguimos estar em todos os lugares. O tempo nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos acessar todos os espaços. Mas tempo, espaço e matéria para Deus é nada. Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Deus é dono do tempo, Deus é dono do espaço, Deus é dono da matéria. Deus sabe de tudo, conhece tudo. Por isso, antes Deus disse, olha, eu coloco agora uma inimizade entre o fruto da mulher e entre ti, serpente. O que Deus estava dizendo é, fica tranquilo, eu já estou preparando uma virgem. Eu já estou preparando uma mulher. O nome é Maria, o homem, José. Eu já estou preparando uma família. E dentro dessa família eu vou trazer a solução para o pecado do mundo. Deus já estava preparando, por isso é chamado de proto-evangelho. E é interessante a gente perceber que lá em Gênesis, no Antigo Testamento, no início, Deus
Sabe o que significa? Que Deus sempre quis e quer a salvação para nós. Porque não se trata somente de salvação. Quando a gente fala de salvação, alguém está sendo afogado, ele é salvo, e aí o bombeiro salva ele, e aí o bombeiro vai para casa, ele vai para casa salvo, e pronto, acabou. Talvez nunca mais ele vai ver o bombeiro que o salvou. Talvez nunca mais ele vai olhar no rosto daquele bombeiro. Isso é a salvação. Mas com Deus é muito mais do que isso. Deus não só te salvou para nunca mais te ver. Deus te salvou porque Ele quer se relacionar com você. Deus te salvou porque Ele quer te levar para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, como diz Apocalipse 21:4, e não haverá mais morte, e Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Por quê? Porque assim como Deus se relacionava com Adão e Eva, Deus quer se relacionar comigo, com você, na eternidade, já aqui. Por isso, o Natal para nós não é comprar presente. O Natal para nós não é comer chocolate. O Natal para nós é muito além do que todas essas coisas. Essas coisas fazem parte do processo de comércio, do processo de cultura. Mas o Evangelho nos ensina que o Natal é Cristo. E foi amargo para Ele. Não foi doce como o chocolate que nós comemos. Foi dolorido para Ele. O profeta Isaías diz em Isaías 53 que Ele foi moído, que Ele foi ferido pelas minhas e pelas suas iniquidades. E que olhando nós para Ele, nenhuma beleza vinha. Não é que Jesus era belo, ele era lindo, mas Isaías estava vendo um homem ensanguentado. Isaías estava vendo um homem na cruz ferido. E Isaías está dizendo: tamanho foi o açoite, obrigado, Renato. Tamanho foi o açoite, tamanho foi o flagelo, que não havia mais beleza. Ele foi consumido pela dor. É esse o Natal. Alguém pagou o preço por você, alguém pagou o preço por nós. Natal não é um dia, uma data do ano. Natal é todos os dias. Há aqueles que dizem que agora Jesus não nasceu nesta data. Irmão, isso pouco me importa. O que importa é que Ele nasceu. O que importa é que Ele ressuscitou. O que importa é que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso o Natal para nós não está cravado em um dia, em um mês. O Natal para nós está cravado na nossa alma, a partir do momento em que Cristo habita em nós. Pois bem, eu quero trazer algumas lições para nós. E a primeira lição é que Deus, Ele nos lembra e continuou lembrando sobre o próprio Evangelho. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver muitas profecias sobre Jesus. Mas eu quero tratar sobre algumas que já foram cantadas aqui. Isaías, capítulo 7, versículo 14, por favor, coloque no telão para nós. Isaías, capítulo 7, versículo número 14. Nós aprendemos que em Cristo nós podemos ter a presença de Deus conosco. Olha o que diz Isaías: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sabe quando foi escrito esse texto? 800 anos antes de Jesus vir em carne. 800 anos antes de Maria, a virgem, nascer. 800 anos antes de José e todos que estavam em volta de Jesus. Só que, como eu disse para você, o nosso Deus é atemporal. Ele já tinha planejado, o próprio Evangelho já tinha sido falado quando ele falou em Gênesis 3,15, que da virgem iria nascer um que iria pisar sobre a cabeça de Satanás. Agora, Deus usa Isaías para lembrar o povo: olha, o que Deus falou em Gênesis ainda está em vigor, o que Deus falou em Gênesis ainda está valendo. O Natal é realidade, o Natal vai ser uma realidade eterna para todos. E aí Jesus, Ele nos ensina na palavra dele, nosso Deus nos ensina na sua palavra, que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Sabe o que é Natal? É a certeza de que nós temos um Deus que não nos abandona, que nós temos um Deus que é conosco todos os dias. Por isso eu quero deixar uma palavra para você. Talvez você está aqui meio xoxo, meio para baixo, porque amigos te deixaram, porque pessoas te abandonaram. Natal é a certeza de que o Emanuel está conosco. Natal é a certeza de que, mesmo que o pecado tenha atingido a humanidade, Deus continua sendo Deus. Então, em Isaías, Deus relembra o próprio Evangelho. Deus relembra através do profeta Isaías o que ele disse em Gênesis 3,15, que de uma virgem viria um que iria pisar sobre a cabeça do inimigo. Agora em Isaías ele está relembrando isso. A segunda lição é que Deus nos relembra em todo o tempo do próprio Evangelho. E Deus nos relembra que aquele que viria, ele não era só
a expressão exata de Deus, mas ele era o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O que Isaías está dizendo? Que em Jesus estava toda a virtude de Deus, que em Jesus Deus teve olho, boca, pé, mão. Em Jesus Deus andou nessa terra, em Jesus Deus se revelou ao mundo. O próprio Evangelho, ele fala sobre isso. A primeira expressão messiânica do próprio Evangelho está no texto que nós lemos, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas o profeta Isaías continua falando sobre isso, e o que ele fala? Que esse Deus viria em um corpo humano, iria padecer, sofrer, mas esse Deus que veio no corpo humano, ele é a paz que nós precisamos, o príncipe da paz. Ele é o conselho que nós precisamos, porque ele é o conselheiro. Ele é a força que nós precisamos, porque ele é o Deus forte. Ele é a eternidade que nós precisamos, porque ele é eterno. E ele é a paz, porque ele é o príncipe da paz. Olha o que diz aí, coloca para nós aí, Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Opa, está piscando igual a árvore de Natal. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe o que Isaías está falando no próprio Evangelho? Que Jesus é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso, porque ele é maravilhoso. Nenhuma beleza dessa terra se compara àquele que a criou. Ele é o que? Conselheiro. Ele tem os melhores conselhos para a sua vida. Ele é Deus forte na sua fraqueza. Ele é Pai da eternidade. Só nele você tem eternidade. E ele é o príncipe da paz, o shalom de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então o próprio Evangelho, ou seja, o Cristo que já havia sido falado pelo próprio Deus e agora pelos profetas, está dizendo para nós que Natal é ter a certeza que nós não precisamos buscar conselho em nenhum outro lugar, nós não precisamos buscar maravilhas em nenhum outro lugar, nós não precisamos buscar força em nenhum outro lugar, nós não precisamos buscar vida eterna em nenhum outro e paz em nenhum outro, porque tudo está naquele que nasceu para nos salvar, Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. A terceira lição que eu quero que você entenda nessa noite e coloque para nós lá, Lucas capítulo 2, versículo 10 a 11. Repita comigo, próprio Evangelho, Antigo Testamento. O próprio Evangelho é o que foi falado sobre Cristo no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, ou seja, Evangelho, a boa notícia que chegou, é a conclusão daquilo que Deus já tinha falado. Então o Natal para nós é a conclusão daquilo que Deus falou em Gênesis e pelos profetas. Eu estou falando de Isaías, mas tem Jeremias, tem Amós, tem tantos outros que falaram. Então o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento e se cumpre o Novo Testamento. Então a terceira lição, o próprio Evangelho, um anúncio que foi anunciado previamente, aconteceu. Quando? Há 2026 anos atrás. Olha o que está aí. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas. Evangelho significa boa nova. A tradução literal de Evangelho é boa nova, ou boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu. Traduzindo, é que hoje se cumpriu o que o Todo-Poderoso disse em Gênesis 3,15. É que hoje se cumpriu o que o profeta Isaías disse, o que Amós, Jeremias, Obadias e tantos outros disseram. Hoje se cumpriu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu em Belém. E sabe para quem que os anjos estavam dizendo isso? Para alguns pastores que estavam pastoreando naquela mediação. Já é Natal para você. O próprio Evangelho, o Evangelho pré-anunciado, é hoje uma realidade palpável para mim e para você. Por quê? Porque Cristo nasceu, Cristo morreu, mas Ele ressuscitou com poder e glória para te salvar. E hoje Ele vive em você, Ele habita em você, Ele mora em você. Por quê? Porque Deus anunciou lá em Gênesis
vem anunciando sobre os profetas, e no Novo Testamento ficou gravado aquilo que para eles foi só ouvido, para nós é algo palpável, porque Ele habita em nós. Quem está entendendo, diga amém? A quarta lição que eu quero deixar para você, e termino aqui, João capítulo 1, versículo 12. Agora, o que a gente tem que fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, Adão e Eva pecam. Deus aparece para Adão e Eva e traz um prenúncio do proto-evangelho, que iria acontecer há anos e anos e anos para frente. Aí, parece que o povo começou a esquecer da promessa de Deus. Deus levanta os profetas, e cada profeta vinha anunciando. Um deles, que nós lemos aqui, é Isaías: fique firme, o Salvador vem. Fique firme, o Salvador vem. E não eram só os profetas, até os reis anunciavam isso, como o próprio Davi. Agora chega no Novo Testamento, como nós lemos, Jesus nasceu. Aconteceu o que o próprio Evangelho, o pré-Evangelho falava. Agora é uma realidade para nós, irmãos. Jesus nasceu, levou o seu pecado, morreu, ressuscitou por mim e por você. Agora, o que a gente tem que fazer? Olha aí, está no texto, João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, diga, receberam. Deu-lhes o poder, diga, o poder de serem feitos filhos de Deus, diga, filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. A partir de agora, é Natal porque Jesus nasceu. Só é filho aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Está aí o texto, não sou eu que estou falando não. Todos os quantos receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu dizer para você uma curiosidade. Sabe por que a Bíblia fala de adoção em Romanos 8? Sabe por que a Bíblia fala que deu o direito? Porque no contexto hebraico, as pessoas, elas podiam renegar o seu filho, mas elas não podiam rejeitar o adotivo. Tinha um lugar, o orfanato. Alguém chegava lá e dizia assim: eu quero essa criança para mim. Ele levava essa criança para ele. Ele nunca poderia desprezar aquela criança. O pai legítimo poderia fazer, mas o adotivo nunca. Por isso que a Bíblia usa muito a expressão dizendo que o pai nos adotou. É impossível o pai te negar. Mas infelizmente tem muitos filhos negando o pai. Tem muitos filhos rejeitando o pai. Natal para você não pode ser só esse momento de festa que você come lá o pernil. Não tem problema não, pode comer e me chama que eu vou comer junto. Não tem problema comer churrasco, não tem problema comer bombom, não tem nada disso. Mas não adianta celebrar só o Natal hoje ou quarta-feira e no restante do ano viver uma vida como alguém que nem conhece Deus, como alguém que nem sabe o que é Deus, como alguém que despreza tudo o que Deus fez para resgatar o homem, porque Adão e Eva estavam perdidos no seu pecado e nós herdamos o pecado de Adão e Eva, mas Deus deixou uma promessa dizendo: meu filho virá. E Deus cumpriu a promessa, o filho dele veio, e por isso nós podemos dizer Natal. Que Deus te abençoe e que você viva essa vida dizendo: é Natal, segunda, terça, quarta, domingo, todos os dias. É Natal porque Cristo vive em mim. Não é Natal por causa de um comércio e por causa de uma data do ano, onde as luzes vão brilhar. As luzes que brilham aí fora, elas vão se apagar daqui um dia, mas a que brilha aqui dentro vai caminhar conosco para a eternidade. O nome dela é Jesus de Nazaré. As luzes do Natal que a gente conhece no comércio, elas vão se apagar. Daqui um dia a gente não vai ver nem mais enfeites do Natal. Mas quem entende o Evangelho pré-anunciado em Gênesis e que se cumpriu nos Evangelhos, quem entende e recebe Jesus como nós acabamos de ler, você tem uma identidade, sabe qual é? Você não é órfão, você é filho e filha de Deus. E essa luz não se apaga, ela vai caminhar com você para a eternidade, porque o nome dela é Jesus. Deus te abençoe, que você receba esse Senhor como seu Senhor e Salvador, que você o confesse como Senhor e Salvador da sua vida, quando? Todos os dias, todos os momentos. Que a sua vida seja uma bênção. Repita comigo: é Natal. É Natal. Jesus vive em mim. Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Quero convidar você a ficar de pé.